Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast no qual, gente, é um sonho meu, vocês sabem disso. Eu que venho aí destravando várias coisas, né? Estou no mercado digital há 2 anos e meio e hoje tenho o prazer de estar aqui com esse projeto novo que é o podcast, chama-se Top Class com Fazendo Moto. E eu estou trazendo várias pessoas de vários segmentos e, é claro, também no meu segmento, que é do mercado imobiliário. Hoje estou trazendo uma pessoa que eu considero que ela é desse mercado. E antes disso, gente, queria agradecer a Stratos Decor, na pessoa do Oswaldo e da esposa dele, da Patrícia, que decoraram esse espaço, ambientalizaram esse espaço aqui para vocês. Vocês viram que cada episódio a gente tem aí umas peças lindas. Realmente a loja deles está de parabéns, é uma loja incrível, que é aqui na minha cidade, que é Guarulhos. Você que quer conhecer um pouco mais da Stratos Decor, a gente vai colocar aqui para vocês o link. Agradecer à agência One, que está patrocinando também esse podcast aqui, esse sonho do Fazendo Moto. E agradecer a todas as pessoas que vêm compartilhando. Eu vejo que várias pessoas fizeram comentários sobre o podcast com Fazendo Moto. E hoje, gente, tenho o prazer de estar aqui com a Alessandra Bueno. Alessandra, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. De verdade, eu sei que a sua agenda é uma agenda muito concorrida, né? A gente estava tentando acertar um dia e realmente agora deu certo. Muito obrigado. Imagina. Prazer é todo meu. Gente, para quem não sabe, a Alessandra, ela é do mercado de financiamento. Mas é claro que antes de ser do mercado de financiamento, falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber, muitas dúvidas. Eu preciso saber um pouquinho dela, saber quem é a Alessandra Bueno. Prazer, boa tarde a todos. Eu estou no mercado imobiliário há 16 anos. Eu comecei... Meu Deus, começou há pouco tempo. Há 16 anos. Na verdade, eu comecei como recepcionista em uma construtora. Só que eu já sabia que eu não queria ser recepcionista, né? Eu já pensava grande. Então eu pensei, vou começar aqui como recepcionista, mas depois eu vou fazer o quê? Vou ser corretora. Então tirei meu Cresce, eles me deram a oportunidade. E aí eu trabalhei por um bom tempo nessa construtora, porque a construtora acabou expandindo também, abriram imobiliárias. E aí eu fui trabalhar lá como corretora. Trabalhei por um longo período como corretora. E depois, nessa mesma construtora, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com os financiamentos. E aí, em um certo momento, eles me convidaram para cuidar do setor de financiamentos da empresa. E no começo eu hesitei, porque até então era um mundo diferente para mim. Eu estava acostumada a lidar ali direto com o cliente na venda. E a parte de financiamento, a gente sabe que é algo mais burocrático. Então, eu tinha um certo receio de não gostar. E aí eu conversei com os donos da empresa e eu pedi para continuar como corretora, até porque eu já tinha alguns clientes, tinha algumas coisas que estavam em andamento, e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ir lá e testar, né? E aí fiz, só que a demanda era muito grande do setor de financiamento da empresa, porque assim, eram os financiamentos de toda a empresa. E eu tive que decidir, né? Eles falaram, agora você decide. Então, eu fiquei ainda por um tempo lidando com aqueles clientes, com aquelas vendas que eu tinha que estavam em andamento, mas depois eu tive que optar. E aí, o que acontece? Eu me apaixonei pelo mundo do financiamento. E assim, quando o cliente chega até o corretor, é lógico, é o primeiro contato que ele tem, né? Gera aquela amizade, aquela coisa, o corretor e o cliente. E ali o cliente ele está empolgado, né? Eu quero esse imóvel é meu. Só que às vezes o querer dele não é o poder. Sim. Né? Quando esse cliente precisa de um financiamento, não basta ele querer. Ele tem que ter o mais importante, que é o crédito. E eu costumo dizer que a parte que a gente lida é a parte mais emocionante do negócio. Porque ali você está lidando direto, sabe? Com aquela coisinha ali, que é aquele sonho da pessoa, né? E aí você imagina quando você fala para o cliente assim, olha, não deu certo. Meu Deus. Você imagina, porque às vezes ali, para um cliente, às vezes a gente fala de um cliente de baixa renda, esse cliente ele está num aluguel que às vezes um aluguel é maior que a prestação do imóvel que ele vai comprar.
E aí você joga aquele balde de água fria, né? E eu sempre sofri muito nessa parte, sofria mesmo. Tanto que eu tenho uma funcionária que está comigo há 8 anos, quase 10 anos ela está comigo, e eu admiro muito ela, que ela tem um pouquinho disso também. Ela até chora. Meu Deus. Mas o que a gente aprendeu? A não desistir do cliente, né? Porque às vezes ali no primeiro momento pode dar algo errado. Claro. Mas com toda a expertise que a gente desenvolve trabalhando com isso, a gente acaba descobrindo o caminho das pedras para ajudar o cliente, para ele de fato conseguir aquele crédito, para ele ter aquele imóvel. Então, é o que eu falo, às vezes o querer não é o poder. Se o cliente não tiver o crédito, ele não tem o imóvel. E aí a parte mais difícil vem pra gente, porque é a gente que lida, é a gente que fala, a gente que dá essa notícia, né? Pelo menos na minha empresa a gente trabalha assim. Só que quando o cliente não aprova inicialmente, ele acaba virando um filho pra gente. A gente deixa ele ali, quietinho, a gente conversa com ele e a gente vai instruir esse cliente a fazer o que precisa ser feito para ele ter o financiamento dele. Então, pode ser que naquele primeiro momento ele não vai conseguir, mas depois sim. E aí, você não sabe como é gratificante, cara. Quando o cliente chega e fala assim, nossa, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Você não tem noção, assim. E eu vendi imóvel, né? E atualmente eu não estou mais nessa linha de frente, de atendimento ao cliente e tal. Mas quando eu estava, era muito gratificante. Assim, dava vontade de chorar. Porque eu sei, a minha infância toda foi num aluguel também com a minha família. Então, eu sempre me coloquei muito no lugar do cliente. Por isso que eu nunca desisti dele. Né? E aí quantas vezes o cliente chega ali com um presentinho pra gente, sabe? E não é nem o presente, é aquela coisa, sabe? Você vê que, cara, deu certo, ele tá feliz, sabe? É a casa, você realizou o meu sonho. Eu falo, cara, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu só fui um instrumento de Deus aqui para te ajudar, para te mostrar o caminho. Porque tem muitos que às vezes o cliente chega e fala, pô, mas eu fui lá no outro lugar e falaram que eu não tinha o crédito, que eu nunca ia poder comprar o meu imóvel, porque eu tenho tal situação aqui que está impedindo. Mas a pessoa não sabe pegar um processo, ir na raiz do problema para tentar encontrar a solução. Então, às vezes é mais fácil falar para o cliente não deu certo e dispensar, do que buscar o problema e tentar resolver. E eu costumo dizer que, assim, para o cliente, a gente não tem que olhar para esse cliente só com, sabe, é o dinheiro. Porque às vezes não deu certo, tchau. Porque às vezes de um cliente pode vir muitos outros. Ainda não existe no nosso mercado melhor marketing que o boca a boca. Não existe. Se o cliente quer comprar um imóvel, o amigo fala, pô, aquela pessoa me ajudou. É lógico, aquele corretor me ajudou a resolver o problema. É lógico que essa pessoa vai, porque às vezes a gente precisa de uma indicação. E se um amigo, uma pessoa próxima, fala bem de você, cara, esse é o melhor marketing. Às vezes eu falo de um cliente, pode vir muitos outros. Então, esse cliente aí, que às vezes a pessoa tá lá, sabe, não, isso aqui não vai dar certo, vamos dispensar esse cliente, vamos pro próximo. Não é assim. Eu também acho que a gente não pode perder o nosso tempo se a pessoa não quer ajuda, mas quando a pessoa quer e às vezes assim ela só não sabe o caminho, cara, ela não sabe, ela não lida com isso. A gente que lida com isso, a gente tem que saber ajudar e instruir o cliente. Mas se hoje a pessoa que está ali na linha de frente não tem essa cabeça, sabe, que só vê a pessoa ali, esse cliente no primeiro momento, não vou ter nada com ele, então beijo, tchau. Aí a pessoa que não pensa também a longo prazo, né? Porque como eu disse, às vezes de um cliente, é o que eu falo, tem um cliente biscoito, né, que ele vem e traz 18. Então, esses clientes que, assim, são aqueles que eu não falo que é difícil, é que o cliente, às vezes, está numa situação que está impedindo ele de ter o financiamento. Esse cliente, cara, você vai fidelizar esse cliente. Esse cliente nunca vai esquecer de você, porque ele vê em você uma pessoa que, de fato, ajudou a realizar o sonho dele da casa própria. Leva para o resto da vida. É para o resto da vida, E, bom, era para falar de mim, e eu acabei estendendo. Imagina, tá aqui pra isso. Então, voltando, né, à parte de quem sou eu. Então, eu estou no mercado imobiliário já há 10 anos. Não, no mercado imobiliário não. No mercado imobiliário, 16 anos. Mas no mercado de financiamento, né, só com financiamentos, 10 anos.
Então, hoje é muito tempo. Hoje eu gerencio as minhas empresas de assessoria imobiliária, né? Não sou corretora, já fui, atualmente não sou mais. Sou formada em Direito. E é isso, e desenvolvi um curso que se chama Mapa do Financiamento. Esse curso é voltado para o corretor de imóveis e ele aprende o passo a passo do financiamento, né? Porque toda essa ideia que a gente tem assim do cliente, tudo isso acontece primeiramente com o corretor. E às vezes o corretor ele está ali naquela situação com aquele cliente que não deu certo. E aí a pessoa que trata do financiamento, né, na maioria das vezes um correspondente, vai falar, não deu certo. E aí eu falo, se o correspondente fala para você que o financiamento do seu cliente não deu certo, você perde sua comissão. Mas, e se você questiona, por que não deu certo? Vamos tentar descobrir o problema? Às vezes é uma coisa tão simples, Evandro. Tão simples. E aí a pessoa só não sabe. E muitas das vezes, até dentro do próprio banco, o gerente também não sabe. Porque os gerentes, eles estão ali na linha de frente, né? Eles não estão ali só para fazer a habitação. Então, o gerente não tem tempo de se atualizar, de ler um normativo, de parar para ver. Então, às vezes também é mais fácil falar, não, isso daqui não pode, e dispensar o cliente. Mas é o que eu falo. No final do mês, o salário dele está garantido, cara. Mas e a tua comissão? Então, assim, não deixe escapar. O corretor hoje, que não tem acesso a esse conhecimento, que é sobre o financiamento, ele deixa muito cliente escapar. Sim, ele deixa porque 7 a cada 10 vendas que um corretor faz hoje, o cliente vai buscar o financiamento para poder comprar o imóvel. E um bom corretor hoje não é aquele corretor que só sabe abrir a porta do imóvel para o cliente entrar. Quando o cliente pergunta, o que é saque? O que é price? O que é um sistema de amortização? Ah, a taxa de juros está alta, não vou comprar agora. O que ele faz? Ele treme todo, ele não sabe. Entende? E é como a gente conversou aqui no início, né? O primeiro contato que o cliente tem é com o corretor. É o corretor que às vezes vai sentar ali na mesa, fazer uma simulação, falar um pouco sobre o financiamento. E assim, tem algumas regras essenciais que ele precisa dominar. Por quê? Se ele não domina, o que vai acontecer? Ele vai ser igual eu era no começo, quando eu comecei como corretora. O cliente sentava na mesa comigo, eu me tremia igual uma vara verde. Olha, você tocou num ponto que realmente preciso falar isso para você. E isso é com a maioria. Eu sei que é um paradigma isso, as pessoas realmente que estão no mercado imobiliário, principalmente os corretores novos, quando eles vão atender um cliente e falam, eu vou pagar por financiamento bancário. O corretor ele já se sente mal. Primeiro que ele não conhece, que tem que realmente, como você falou, tem que conhecer um pouquinho do sistema price, o que é um IGPM, o que é um período de obra em NCC, né? A gente sabe muito que acontece isso. Né? O que é o sistema quando você compra o financiamento, que é o fiduciário. Eu sei muito bem, e eu percebo, eu que dou consultoria a várias imobiliárias aí do país, né? Por sinal, agora eu estou em uma lá no Vale do Paraíba, estou com 5 unidades fazendo uma gestão de consultoria. E eu pergunto para os corretores, qual que é a sua dificuldade? E a maioria deles fala, é saber sobre financiamento. Então, assim, antes de entrar nesse ponto, eu queria saber de você, Alessandra, o que fez você entrar nesse nicho do financiamento bancário para corretores? Porque, é claro, eu tenho 27 anos no mercado imobiliário e eu não conheço ninguém que era corretor e que dá esse tipo de curso. Uma das coisas que chamou muito minha atenção, inclusive quero agradecer aqui em público, né, o Dr. Jean, que falou de você, me apresentou. Inclusive o Dr. Jean estava semana passada aqui. Então, assim, de verdade, o que me chamou muito a atenção foi ver o seu nicho de trabalho. E aí, a partir disso, eu comecei a te acompanhar, vi que você faz muitos stories, dando uma aula, às vezes, num stories para um corretor. Então, vocês aí que queiram seguir a Alessandra, ia falar doutora, né? Não deixa de ser. Só não tirou a ordem, mas já é formada em Direito. Seguem ela, vou falar assim. Mas só para não terminar meu raciocínio. A forma como você se coloca diante para os corretores, eu percebo que você faz isso. Primeiro, que você gosta do que você faz. E segundo, que você encontrou esse nicho. Então, eu queria saber de você como que você visualizou tudo isso e focou nesse nicho sobre financiamento bancário.
Na verdade, eu não escolhi inicialmente, né? Eu estava lá na construtora como corretora e eu recebi um convite. Quando trabalhava nessa mesma construtora como recepcionista, eu já tive acesso a um pouquinho do mundo do financiamento, porque eu ajudava a minha chefe com os financiamentos. Sim. Ela fazia e eu ajudava. Então ela falava: Alê, liga lá no banco, Alê, pega essa pasta, ó, tá aqui o checklist, os documentos. Então eu comecei a ter esse contato quando eu ainda era recepcionista, porque eu era uma recepcionista severina, eu fazia de tudo um pouco. Então eu aprendi a fazer contrato de compra e venda, eu aprendi a montar processos de financiamento e eu percebi que eu gostava assim de mexer com documentos. Então quando me chamaram para trabalhar no setor de financiamentos da empresa, eu fui, porque eu falei, tá, fiquei com um pouquinho de receio, porque até então eu era corretora e tudo mais, mas eu não escolhi, eu fui. Eu digo que a profissão me escolheu, eu fui escolhida. E para os corretores, assim como eu formei esse curso, porque os próprios corretores me pediram. Então, eles me viam ali no Instagram falando, muitas das vezes eu falava até direcionada para o cliente, né, que quer comprar. E aí, na verdade, o meu foco era realmente falar com o cliente, falar para o cliente sobre financiamento, porque a gente lida com o cliente todos os dias, né? E a gente vê como os clientes são assim, não tem informação sobre financiamento. E às vezes eles ficam se apegando a coisinhas tão pequenas para dar o passo. E aí eu falei, não, vou começar a falar para essas pessoas, elas precisam saber como funciona isso. Mas aí o que aconteceu? Os colegas começaram a me pedir curso. Alessandra, me ensina. Alessandra, me ajuda. E aí uma chavinha virou na minha cabeça. Eu falei, pera, eu sozinha, quantas pessoas eu posso atingir, né? Pessoas que querem comprar um imóvel, falar de financiamento para elas. Agora, e se eu falo para um profissional? Né? Quantas pessoas a gente vai atingir nesse país se eu estiver falando profissional? Porque se eu ensino ele, quantos clientes ele vai atender? Para quantos clientes ele vai passar essa informação? Quantos clientes ele vai ajudar? E né? se ajudar também. E se ajudar, obviamente, se ajudar. Então, foi assim que eu comecei, os corretores me pedindo. Então, hoje eu formo corretores, né? Porque o Mapa do Financiamento, ele é um curso, ele se tornou um curso chancelado pelo MEC, é um curso de extensão universitária. Então, a gente forma corretores, mas não é apenas um título, né? Porque o resultado que o Mapa gera na vida dos alunos... Aluno que, com a ajuda do curso, Alessandra, fechei um VGV de 10 milhões esse ano, tudo com a ajuda do curso, dobrei meu faturamento. Alessandra, estou formando a minha equipe, né, de gerentes aqui da imobiliária com o curso. Então, assim, é um curso que, de fato, gera resultados na vida dos alunos, porque é o que eu falo, não seja aquele corretor que só vai lá e abre a porta do imóvel para o cliente entrar. Né? Saiba ajudar o cliente na etapa mais importante, que é o financiamento, porque, cara, se o cliente não tiver o crédito, se ele não tiver o financiamento, ou se der algum pepininho ali que você não souber resolver, o que vai acontecer? Você vai rasgar a tua comissão. Na hora. E sabe o que acontece, Evandro? É incrível, o cliente, ele não desiste. O cliente é brasileiro. Brasileiro desiste? Não. Brasileiro não desiste nunca. Então, se o cliente vai até a imobiliária, o corretor vai lá, manda a documentação para o correspondente fala, isso aqui está com problema, não deu certo, tá, volta. Não deu certo, tchau. Cara, jogou um balde de água fria no cliente, né? Não ajudou, não foi atrás, não foi na raiz ali do problema para encontrar uma solução. Esse cliente precisa do imóvel. Sim. Né? Às vezes ali para o corretor é só uma comissão, mas para o cliente é um sonho, é uma necessidade. Eu falo que a compra do imóvel nem sempre vai ser um sonho. Às vezes é uma questão de necessidade. Tem pessoas que estão no aluguel, que estão pagando um aluguel mais caro do que pagaria uma prestação de algo que vai ser dela. Então, é questão de necessidade para alguns. E para outros é sonho. Exatamente. Você colocou um ponto agora, até estávamos falando sobre isso antes. Eu vendi uma propriedade que a pessoa falou assim, olha, 70% eu quero pagar essa. E não é baixo padrão, é alto padrão. Eu nunca imaginava. Ele falou assim, olha, eu prefiro pagar um financiamento bancário do que realmente pagar aluguel. Porque muitos empresários hoje pensam assim, eu tenho um rendimento tanto da empresa, não me custa pagar 20 mil reais de aluguel, um exemplo. E ele não, ele falou, não, eu prefiro pagar um imóvel que é meu, que dá segurança para minha família.
Achei isso incrível. Sim, porque a taxa de juros do crédito imobiliário ela é maravilhosa. A gente teve um aumento aí nos últimos anos por conta da Selic, mas ainda assim é uma taxa, se for comparar com um empréstimo pessoal, não tem nem comparação. Então, tem pessoas que preferem pegar aquele dinheiro que tem, investir em alguma outra coisa para fazer mais dinheiro e pegar o dinheiro do banco para comprar um imóvel. E aí, voltando àquele cliente lá, que é a realização de um sonho ou uma questão de necessidade, ele vai falar, tá bom, não deu certo, ele vai em outro lugar. E aí, aquele corretor que tem acesso à informação certa, na hora certa, leva a comissão que era para ter sido, sabe, que eu falo, era para ter sido sua. Sim. Você coloca a tua comissão no bolso de outro porque você não consegue lidar com a etapa mais importante. E aí tem alguns corretores que têm um bloqueio ainda no sentido de que, cara, quem tem que saber de financiamento não sou eu. Eu sou corretor, eu vou aprender a vender, eu vou estudar estratégia de venda, persuasão, não sei o quê. Só que aí o corretor, o que acontece? Ele fica ali dependendo 100% de um gerente, né, ou do correspondente. Eu sou correspondente, eu não tive treinamento nenhum da Caixa. No começo, eu chorava. Eu chorava com aqueles... Porque quando eu comecei, muita informação. Era tudo mato. Não existia ainda esse sistema. Depois a Caixa, a gente era uma espécie de despachante. Claro. A gente pegava os documentos, levava para o gerente fazia tudo. E era lindo naquela época. E depois a Caixa falou, não, agora vocês vão fazer tudo. Porque tinha que desafogar as agências, os gerentes não davam mais conta. A Caixa Econômica Federal é o maior banco em termos habitacional do país. Não, isso não tenha dúvida. Tem um site que chama assim www.financiamento.com.br. Eu aprendi isso aí no mercado. Coloco lá, faço uma simulação de todos os bancos. E o que vem primeiro é a Caixa Econômica Federal, sim, de melhor taxa do país. E aí, já que você tocou nesse assunto, né, da Selic, né, algo que eu gosto muito desse mercado, mesmo porque eu trabalhei muito tempo, eu era diretor da Lopes, né, a maior empresa de consultoria do país. Por lá eu fiquei muitos anos. E uma das coisas que eu me preocupava era passar uma informação para o cliente que está comprando um imóvel na planta. E você sabe, né? O cliente, quando vai comprar um imóvel na planta, esse período de obra é o período que a correção é só em INCC. E quando chega lá, o sistema é SAC, que é, enfim. E quando ele faz essa compra, a própria consultora faz a análise de crédito dele como se ele fosse fazer o financiamento nesse momento. Então, eu, como era um corretor bem preparado, ainda sou corretor, né? Mas na época queria estar sempre em informação. Imagina, em 2011, a Selic estava 6. Imagina como que estava. O mercado imobiliário estava bombando. E hoje, com esse cenário da Selic, qual é o cenário que você acha que vai vir para o próximo ano? Geralmente o semestre agora, o segundo semestre sempre são os melhores para compra e venda de imóveis. Mas na sua opinião, para 2024, o que você acha que vai ser essa parte da Selic para o mercado imobiliário? Cara, assim, eu até trouxe isso pro meu público no geral, para os meus alunos, essa evolução da Selic. Realmente, há 2 anos atrás, no período ali de pandemia, a gente estava com uma Selic lá embaixo, que só de lembrar até dói o coração. E ela ficou durante 1 ano, né, em 13,75%. E agora ela começou a diminuir. Então, a tendência realmente é que ela chegue a 12% até o final do ano. Então, a gente acredita que para 2024, sim, a gente vai ter mais queda ainda. Ela começou a cair agora. Começou a cair agora no início de agosto. Depois de 1 ano, a Selic deu uma diminuída e vai diminuir até o final do ano. Para 2024, os especialistas preveem que sim, que vai diminuir ainda mais. Abaixo de 10. Sim. A gente espera que sim, né? Mas quando a gente via lá a Selic lá embaixo, mas... Enfim, tem que saber sim acompanhar. Quando a gente fala de construção, de venda de imóvel na planta, tem que saber dar essa informação, tranquilizar o cliente, acompanhar
o cenário, né? Mostrar ali para ele, porque às vezes o cliente fica com receio, porque ele escuta muito, vê muito noticiário. Então tem que ver o que é real, tem que pegar a informação ali, às vezes não só aquela headline da matéria, destrinchar, ler tudo que está falando. Ele precisa se atualizar sobre isso, né? E a taxa Selic, ela influencia diretamente no crédito imobiliário SBPE, que é os que você faz financiamento de alto padrão, né? Já no programa, os programas sociais, programa Minha Casa Minha Vida, não tem, a princípio, assim, de primeiro momento, não vai ter impacto. Agora, no SBPE, vai ter impacto. Por isso que a taxa aumentou nos últimos 2 anos, né? Porque a Selic aumentou e aí chegou em agosto, julho do ano passado, ela chegou em 13,75 e ficou até agosto desse ano. Então, agosto a gente teve uma queda e vamos torcer para que isso caia ainda mais para 2024. Alessandra, eu percebo assim que você é claro que eu dei uma como fala, stalkeada, é isso aí? Stalkeada lá no seu Instagram. E eu percebi assim que você é muito forte no digital, né? Você é uma pessoa que está muito presente ali no seu digital. O que fez você virar a chave para o digital? Porque eu acho que muitas pessoas não eram do digital como eu. Tá? Imagina, muitos anos no mercado imobiliário, eu fui ser do digital há 2 anos e meio atrás. Mas para entender um pouco mais, eu estou há 8 meses ativo mesmo no digital. E mudou muita coisa na minha vida. Mas é sobre você que a gente está falando, tá? O que foi essa mudança para você no digital? Eu comecei no digital porque eu queria levar mais informação para quem quer comprar um imóvel, né? Então, ali hoje tem algumas pessoas que me seguem só para saber sobre financiamento. Tem algumas pessoas que às vezes me mandam, poxa, consegui financiar meu imóvel graças aqui ao que você falou, tal. Isso também é muito gratificante. Mas, com o tempo, eu vi que quem precisava realmente da minha ajuda era o profissional, era o corretor de imóveis. E por que eu fui, né, para o digital há 3 anos atrás? Porque, cara, o Brasil é o 3º maior país do mundo que passa mais tempo nas redes sociais. Ou seja, é comum a gente estar aqui agora, e, por exemplo, nossa plateia está no celular. É comum você estar num restaurante, você olha ali a família almoçando e está todo mundo no celular. E as pessoas estão o quê? Em redes sociais. Então, assim, se as pessoas estão nas redes sociais, significa que a atenção do cliente está lá. E a gente precisa estar onde o nosso cliente está. Eu acredito que hoje, aquele marketing de panfletos no farol, outdoor, não funciona mais. O marketing está no digital, porque as pessoas elas estão lá. E o corretor de imóveis que ainda não virou essa chave, cara, ele está deixando muito cliente. Porque é algo que ele pode trabalhar, mostrar os imóveis dele ali, as pessoas vão procurar e ele vai fazer o WhatsApp dele bombar de potenciais clientes buscando os imóveis que ele tem para comprar. E isso se ele souber utilizar como estratégia. Então, hoje é o que eu falo, não fica só rolando o feed, né? Em vez de perder tempo aqui rolando o feed, usa isso para fazer dinheiro. Porque a gente não sabe, né? Vamos aproveitar o momento. Enquanto as pessoas estão aqui, traga o seu imóvel, mostra o seu imóvel. E aí não é só ir lá e postar, né? Você sabe, existe todo... tem que ir lá, saber como fazer para mostrar isso, mostrar o seu anúncio para mais pessoas. Você vai anunciar, você vai investir. O seu trabalho vai passar a ser aquilo também. Porque faz parte hoje. E aí, se você não acompanha tudo isso, e tem pessoas que não querem, tá tudo bem, mas vai ficar para trás. Sim. Vai deixar dinheiro na mesa. Porque eu, por exemplo, tudo que eu quero eu vou buscar na internet. Então, não só no Instagram, né? Facebook, Instagram, mas no próprio Google, né? Colocar lá a sua empresa no Google para quando a pessoa procurar o imóvel tal na região tal, você faz um patrocínio para o Google para mostrar o teu em primeiro lugar. Olha a dica aí, gente. Né? Então, assim, o mundo está voltado para o digital. O nosso país é o 3º que passa mais tempo consumindo as redes sociais. Então, a gente precisa estar onde o nosso cliente está. Então, foi por isso que eu parti para o digital. Incrível. E você está fazendo um trabalho muito bonito. Obrigada. Quero parabenizar você aqui pelo esse Obrigada. trabalho. O pouquinho que eu já vi ali, eu já fiquei interessado, já comecei a seguir. E eu vejo que o seu conteúdo é uma coisa que interage, principalmente com o corretor.
Inclusive, a gente está falando com vários corretores que está me seguindo. Eu sei que isso é realmente muito gratificante para nós, ter pessoas que passam informação. E essa informação vai de encontro ao que eu vou te falar. Hoje o corretor, penso eu, o corretor bem-sucedido é aquele que tem mais informação. Eu percebo que vários corretores que não têm a informação, fica um atendimento vago. Porque o cliente pergunta algo para ele, ele não sabe falar, ele não sabe responder. E às vezes ele responde uma coisa que ele não sabe, aí fica pior ainda. Então eu falo para vocês assim, quem é corretor do mercado imobiliário, se não sabe uma coisa, fala não sei e não responda. Porque se você responde algo que você não sabe, a venda não fecha. Né? O cliente... Para você hoje trazer o cliente para você, de fato, você tem que falar algo com propriedade. Tem que estudar o que você faz. E eu percebo que é o que você faz hoje. Né? Quantos alunos já se passaram aí sobre a sua gestão? Muitos. Eu tenho uma frase que eu até estampei ela em todos os materiais, que às vezes eu dou alguns brindes, né, para os meus alunos, que é assim a frase: conhecimento é poder. E o que você falou faz todo sentido. Conhecimento é algo muito poderoso, conhecimento é o que nos leva além. E o corretor de imóveis, eu falo, você vende o imóvel mais caro da prateleira. O imóvel não, o produto, né? O produto mais caro da prateleira é vendido pelo corretor de imóveis. Então, assim, pensa que você está vendendo um imóvel de milhões às vezes e o cliente senta ali com você. Se você não passa credibilidade, esse cliente não vai se sentir seguro em comprar com você. O cara está comprando um imóvel, ele não está comprando um sapato. Então, nesse momento, você precisa ter autoridade, né? Mostrar que sabe o que está falando. Porque nesse momento você não está vendendo só o imóvel, cara. Você está vendendo o seu serviço, o seu conhecimento, que é algo que o teu concorrente não tem. E é isso que te coloca à frente da concorrência. É isso que faz você fidelizar o cliente, para que o cliente tenha olhos para você e não vá querer buscar a concorrência. Por quê? Por que ele vai para a concorrência se você está ajudando ele? Se você está sanando todas as dúvidas, se ele está te vendo ali, não só como corretor que sabe mostrar o imóvel perfeitamente, sabe fazer a venda, mas um corretor que sabe conduzir ele naquela etapa que é essencial para ele, que é o financiamento. Incrível. E é algo que ele vai levar, às vezes, por 35 anos. Então, é um momento de dúvidas. E assim, Alessandra, eu não sei, eu não tenho que saber. Você não tem que saber a parte técnica do negócio, você não tem que saber sistema, nada disso. Mas, cara, quando o cliente pergunta para você o que é saque, o que é price, o que é Selic, o que é indexador, qual que eu faço, qual é o melhor? Tem que saber, sabe? Não impondo para o cliente, não impondo isso é o melhor ou isso é o pior, mas mostrando para ele como funciona cada uma. E eu me conecto muito com o corretor hoje, porque eu já fui corretora. Então, eu sei exatamente o que ele passa. Aconteceu um episódio comigo quando eu era corretora, que eu nunca vou esquecer. Às vezes, quando as coisas marcam muito a gente se lembra de tudo, né? Eu lembro da fisionomia da cliente, eu lembro do nome da cliente, eu esqueço muito o nome das pessoas. Eu lembro do corte de cabelo dessa cliente, eu lembro de tudo. Porque aconteceu algo que me marcou. Ela sentou e ela falou: qual que eu faço, Alessandra? Saque ou price? Na verdade, ela já sabia o que ela queria. Sabia. Mas o cliente, ele sempre quer a nossa opinião. Por quê? Porque ele fala, não, você trabalha com isso, ele deve saber, lógico, eu quero a opinião dele. Lógico, que tá, e é isso mesmo. É isso mesmo. Não é? E aí, eu falei para ela, não, Luciana, faz na saque. Daí ela falou, por quê? E eu, sem embasamento nenhum. Eu repeti o que as pessoas falavam, porque eu não dominava aquilo. Então, as pessoas falavam que a price era ruim, porque a prestação era fixa, que não sei o quê. Eu só estava ali, reproduzindo o que eu estava ouvindo. Sim. Não era algo que vinha de mim, não era um conhecimento que eu tinha, eu não sabia explicar aquilo para ela. Eu não estudei. E aí eu falei, a price, porque você vai pagar muito mais, que desse jeito, toda me enrolando, gaguejando. Sabe o que essa mulher fez? Ela era contadora. O contador gosta muito de mexer com números. Muitos. Ela abriu o computador dela e falou, olha isso aqui. Ela abriu uma planilha do Excel. E falou assim, não, eu já fiz, olha aqui, saque e price. Para mim é melhor na price, porque eu vou quitar isso aqui em 5 anos. Nossa, quando ela falou aquilo, eu não sabia onde enfiar a minha cara.
Eu falei, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais eu vou passar por isso. E aí, nesse momento, eu comecei a ver que, cara, eu precisava entender sobre aquilo, porque senão eu ia só deixar a cliente escapar. E aí, até foi com essa cliente que eu aprendi a utilizar essa planilha do Excel para fazer comparativo para cliente, quando o cliente fica muito em dúvida, e mostrar para ele. Então, assim, não existe a melhor, não existe a pior. Tudo depende do perfil do cliente. Sim. E de quanto tempo ele vai ficar nesse financiamento. Então, se a gente está falando de um financiamento a perder de vista, é lógico que é saque, que é o sistema de amortização constante. Mas, se é um financiamento que o cliente já tem em mente que ele vai liquidar aquilo ali no período curto, nos 5, 7 anos, tá tudo bem, a price é ótima para ele. Então, não existe o melhor ou pior, tudo depende do perfil do nosso cliente. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber como as coisas funcionam para poder explicar. E aí imagina um corretor ali sentado na mesa com o cliente, com postura, falando com autoridade, sem gaguejar, explicando para ele como funciona saque, price, falando tudo ali que ele... Cara, Fechou a venda. Fechou a venda. O cliente não vai esfriar, porque às vezes o cliente vai embora e fala, eu vou assinar a proposta depois, eu não vou assinar agora. Cara, você tem que fazer o cliente sair do teu escritório já com tudo assinado. E ele só vai assinar se você passar segurança para ele. E hoje em dia, né, penso eu que essas informações está fácil da gente buscar. Né? Você abre o Google, você abre o YouTube, ou você vai lá no perfil da Alessandra Bueno. Sim, e no meu perfil é o mais seguro a se fazer. Porque é papo sério. São informações, a gente lida com normativa de banco, né? E o banco muda muito. Então, às vezes, uma informação que está lá no Google, ela já está ultrapassada. Sim. Às vezes a pessoa vai ver uma coisa lá, não se atenta à data. E às vezes a pessoa que está reproduzindo aquela informação não é da área, não foi lá, não leu a fundo. Quando tudo, Evandro, absolutamente tudo, tenho muito cuidado com a informação. Às vezes eu prefiro não falar do que falar sem ter certeza do que eu estou falando. Entendi. Tudo que eu falo, eu confiro. Sabe? Todos os meus posts, tudo que tem nas minhas aulas, tudo é com base no que diz o próprio banco. São regras. Algumas não são do banco, né? Quando a gente fala de utilização de FGTS, aí são as regras da lei do FGTS, então a gente precisa saber consultar isso também. Mas tudo isso é consultado. Então, assim, eu costumo dizer que é um perigo, sim, né? Ir no Google, procurar no Google, quando for ali ter uma informação com alguém, procura saber se de fato essa pessoa trabalha com isso, se ela lida com isso. Por que eu desenvolvi esse curso para o corretor? Porque o corretor sempre me falou, Alessandra, essas regras aí do banco é uma caixa de Pandora. Onde que tá? A gente não tem acesso a isso. E muda muito. E realmente é a caixa de Pandora, porque são normativas restritas ao correspondente e aos gerentes. Então, não é algo que ele vai achar ali, um normativo no Google. Ele não vai achar, porque é um documento que a gente não pode disponibilizar para terceiros. Somente nós temos acesso. Então, eu falei, não, então tá aqui. Importante isso. Eu estou reproduzindo o que está na normativa, está aqui a informação segura para você. Então, hoje, o corretor que está dentro do mapa do financiamento, ele tem a informação certa para ele utilizar sempre que ele precisar, informação atualizada, porque o curso que ele acessa hoje é um curso vivo, não é um curso morto, né? Que é vendido para ele ficar lá. Não, é um curso que é atualizado constantemente, conforme as atualizações que o banco vai fazendo. Por quê? Porque a minha intenção não é vender curso, a minha intenção é ajudar ele a ter resultado. E isso os meus alunos vêm conquistando e é algo que me deixa muito feliz. Que bacana. Em falar em alunos, o corretor, para ele ter acesso a isso, a essas informações, o seu curso, o que ele deve fazer? Então, ao meu curso, ele vai ter acesso quando eu abrir turmas, né? Tá. Porque o meu curso, ele não está disponível assim pro corretor adquirir sempre que ele quiser, né? Sim. O meu curso, a gente trabalha com abertura de turmas. Até porque, Evandro, o que acontece? Como eu disse, eu pego na mão dos meus alunos. Eu, de fato, ajudo os meus alunos. Eu e minha equipe, nós estamos lá todos os dias respondendo as dúvidas dos alunos. Então, quando eu abro uma nova turma, assim, é uma enxurrada de dúvidas. Então, a gente tem que lidar ali com todos os alunos. Então, eu não posso ficar recebendo alunos a todo momento. É muita informação. Porque é muita coisa. Então, às vezes o aluno tem uma dúvida pontual, a gente tem que ajudar. Eu prezo muito a qualidade do curso em relação a isso, né? E as pessoas sempre me falam, nossa, eu nunca imaginei que comprando um curso
pela internet que eu ia ter tanto... qual que é a palavra? Tanta informação. Não, quando... Riqueza de dados mesmo. Sim, esse suporte, que eu ia ter tanto suporte, essa ajuda que você dá pra gente, né? Então, o meu curso, eu abro turmas, aí a gente lida com aquela turma, a gente forma aquela turma, porque o meu aluno, quando ele termina o curso, ele recebe um certificado de conclusão, chancelado pelo MEC. Quem emite esse certificado não sou eu, é a Faculdade de Brasília, porque o meu curso tá lá na grade da faculdade. E apesar de estar lá na grade da faculdade, quem faz as vendas sou eu, né? Até porque sou eu que estou ali ajudando os alunos. Então, de tempos em tempos, eu abro vagas pouquíssimas vezes no ano para o mapa do financiamento. E aí, quando eu abro nova turma, geralmente eu dou algumas aulas gratuitas, né? Até para o aluno, para a pessoa me conhecer, para ver como eu falo, para saber se de repente se ele vai gostar da minha voz, né? Pô, a voz dessa menina é chata, vou comprar o curso dela não. Então eu faço ali algumas aulas para já introduzir ele nesse mundo, para ele ver como tudo funciona, e aí a partir dali ele vai e se torna o meu aluno. Que incrível isso. Você focar no seu nicho, né? Sim. Você focou realmente nesse nicho e o corretor que está lá com você, ele aprende realmente. Aprende. Outra coisa, quando você abre essa turma, quantas pessoas em média você fecha com ela? O seu é perpétuo? Ou você realmente dá o curso pronto para o corretor? Não, meu perpétuo é quando ele está lá disponível para ser vendido a todo momento, né? E ele não está. O meu curso ele é fechado, então eu dou acesso para ele por 1 ano. Então, ele tem 1 ano de acesso. Então, durante 1 ano, ele vai poder assistir todas as aulas, sempre que ele quiser. Ele vai ter o nosso suporte. Então, todas as dúvidas de alunos, não tem um aluno, nunca vai existir um aluno nessa tag que vai falar, eu coloquei uma dúvida lá e não foi respondida. E mesmo porque tem muita dúvida. Imagina, sim, quem não é do mercado... Sim, só que assim, sabe o que é incrível? Que eu vejo os alunos conquistando resultados antes de terminar o curso. Tem aluno que fala, Alessandra, eu nem assisti o curso, eu só fui lá ver uma dúvida que eu estava aqui com um problema com o cliente e resolvi. Quase perdi uma comissão de R$10 mil. Meu Deus. E tem aluno que fala, nem terminei o curso, olha aqui, já dobrei meu faturamento desse mês. E você posta isso, né? Eu posto os resultados, porque é importante. Bom, vamos falar um pouquinho de você então. Nesses anos, todos, 16 anos de mercado, vamos falar assim, qual foi uma situação que te trouxe assim um impacto? Você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginava ter passado por isso. Tá. A situação, quando eu era corretora, isso eu nunca vou esquecer. E foi com a mesma cliente da Saque Price. Mas assim, foi algo muito forte que aconteceu. Porque eu falo, o corretor ele tem o poder de ajudar a realizar o sonho ou também destruir o sonho. E eu quase destruí o sonho dessa cliente. Porque o que acontece? Essa cliente me procurou para comprar um imóvel comigo. Só que ela já tinha 2 imóveis. Ela tinha um imóvel lá na mesma cidade, né, aqui em São Paulo, que ela queria... ela tinha um imóvel e ela queria comprar esse imóvel comigo porque ela estava vendendo dela. E ela tinha um outro imóvel no interior de São Paulo, que não era um município limítrofe com a capital e tudo mais. Só que aí, qual que foi o grande problema da situação dela? Ela queria utilizar o FGTS dela. E ela falou, eu já tenho aquele imóvel lá do interior, eu tenho esse, mas esse eu estou vendendo. Eu vou poder usar o meu FGTS? Eu não sabia nada de regras de FGTS, eu era corretora. E eu era aquelas corretoras assim, ó, que achava que tinha que saber só de venda, que não tinha que saber nada de financiamento. Então, o que eu fazia? Eu ficava perguntando pro gerente. Tem muita gente assim, viu? Exato. Muita gente. E por isso que perde venda, às vezes prejudica até cliente, que nem eu prejudiquei essa cliente. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou verificar, Luciana, e te trago a resposta. E fui falar com quem? Com o gerente. E aí, levei a situação pro gerente. Falei, ó, esse imóvel aqui ela já vendeu, né? E esse outro imóvel aqui, que é na cidade tal. Aí ele olhou e falou, não é limítrofe. Ela pode utilizar o FGTS. Eu falei, nossa, maravilha. Como ela tinha vendido o imóvel dela, de São Paulo, para comprar esse, ela ia financiar, cara, sei lá, acho que 20% ia ser financiamento. E ela tinha, a maior parte era fundo de garantia. Então, assim, ela tinha uma boa grana. A maior parte do valor do imóvel era esse fundo de garantia que ela tinha. E o valor de financiamento era pequenininho. Então, o que a gente fez? Ela falou, vendi meu imóvel, e agora? Eu preciso mudar? E a gente estava naqueles trâmites de financiamento. Eu falei, ok, vou conversar com a construtora. Levei a situação para a construtora e mostrei números e falei, ó, é isso aqui que ela vai financiar.
a gente já aprovou o crédito, já está em andamento, logo mais a gente financia, logo menos a gente finaliza esse processo aí. Vocês podem liberar a chave para ela mudar, porque ela precisa entregar o dela. Sim. E aí a construtora, por quê? Confiava também no que eu falava, eu trabalhava ali com eles. Não, tudo bem. Crédito está aprovado, ela tem esse valor de fundo de garantia, a diferença ela tem recursos próprios, e esses recursos próprios ela já vai pagar para vocês agora, para poder liberar o imóvel. Então, maravilha, liberou. Então, a construtora cedeu o imóvel antes mesmo de assinar a escritura. E aí, o que aconteceu? Naquela época não existia correspondente que fazia sistema e tudo mais. Então, quando o gerente estava finalizando ali a proposta dessa cliente no sistema, ele falou, travou tudo. E o que aconteceu? Ela não vai poder usar o fundo de garantia. E eu, como assim? Você não falou que não era limítrofe, que não sei o que estava tudo certo? Cara, mas era uma regra do FGTS, uma regra tão simples que eu não sabia, nem ele. Mas se eu soubesse, eu tinha evitado todo esse problema com essa cliente. Logo no início, que eu ia falar, não, você não vai poder usar o FGTS. Sim. O imóvel dela estava financiado. E a regra do FGTS é não possuir financiamento ativo em qualquer parte do país. Então, não importa onde está localizado, a gente só verifica se é limítrofe ou não, se é um imóvel quitado. Se é um imóvel financiado, não importa que raio está esse imóvel. Ela não pode usar o FGTS. E a maior parte ali do pagamento do imóvel era esse FGTS. E aí, qual que era a solução? Ela tirar esse imóvel do nome dela. Claro. Ou liquidar. Mas não tem o financiamento. Prazo? Tem um prazo para isso, né? Quando não. Você tira do financiamento. Não, se ela tirar ali do nome, vender, né? Tá. Era só apresentar a matrícula, desvinculando o imóvel dela, né? Passando para outra pessoa que estava tudo certo. Ou ela liquidar esse financiamento. E aí essa cliente, eu não tenho dinheiro para quitar esse financiamento, porque todo o dinheiro está sendo investido nessa nova casa. Sim. E eu não tenho intenção de vender esse imóvel. Nossa. Se eu soubesse disso, tudo seria diferente. Talvez eu não teria nem comprado esse imóvel. Então, vocês não têm noção da saia justa, que assim, essa foi a pior. E foi aí que eu vi, se eu não aprender esse negócio de financiamento, é isso que vai acontecer comigo. Mas talvez se você não tivesse passado por isso, você não teria aprendido. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido. Então, às vezes a gente tem que apanhar. Como eu já apanhei, hoje eu ensino as pessoas a não apanharem. Né? Porque tudo que eu ensino tá lá, mastigado. Então, todos os erros, os acertos, tudo que eu passei, ele não precisa passar. O corretor não precisa passar por isso, ele não precisa passar por essa saia justa, porque ele precisa saber. Então, ele já tem esse nível de consciência, não. Eu vou estudar isso aqui, eu vou aprender isso aqui para eu não passar por isso. Porque essa é uma das situações, a mais marcante, porque foi 2 situações. Essa cliente virou para mim e falou assim, ela já tinha falado da SAC da Price. Eu falei, ela falou, mas como eu não posso usar? Você não sabia? Eu falei, não, eu não sabia. Ela, como assim você não sabia? Você trabalha com isso, é sua obrigação saber. E aí eu olhei assim pra cara dela e eu queria assim abrir um buraco no chão, me enfiar. E ela tinha toda a razão. Claro. Ela tinha razão. Assim, foi um problema muito grande que eu arrumei pra ele, sabe? E sim, eu tinha que saber. Aí você fala, não, mas quem tem que saber isso aí, Alessandra, é o gerente, não é você. O que aconteceu com o gerente? Imagina, quem que tá ali dando a cara? Quem é que tá ali? Nada, entendeu? É o que eu falo, o salário dele tá garantido. Se ele falar entendeu? A ou B pra ninguém ele... vai lá brigar com o gerente, as pessoas vieram brigar comigo, a consultora veio brigar comigo porque falou, você falou. E aí eu falei, não vou mais passar por essa situação. E aí é aquela coisa, quando algo na nossa vida não tá bom, o que a gente precisa fazer? Tá, qual que é o problema? O que eu preciso fazer para melhorar isso? E aí eu via que os meus resultados assim de vendas, cara, eu via todo mundo vendo, não vendia. Eu falei, não, o que eu preciso fazer? E eu vi que a maioria das minhas vendas eram com financiamento, o cliente dependia disso. E aí, quando eu comecei a entender mais, ir atrás, buscar informação e aprender mais, foi nítido o resultado que eu tive. Incrível. Tanto que os meus colegas, antes de eu assumir a parte de financiamentos da empresa, os corretores ali no dia a dia, um do lado do outro, eles sempre me perguntavam, Alessandra, me ajuda aqui, o cliente não sei o que da simulação, vem aqui me ajudar com a simulação, vem aqui me ajudar com não sei o que o cliente está perguntando. Então, eu já vi ali, naquele momento eu via que eu estava me tornando uma autoridade. Que as pessoas ali que trabalhavam comigo já vinham me perguntar as coisas. E acho que foi isso até que despertou também esse interesse da pessoa me convidar, né? O dono da empresa me convidou, porque a pessoa que estava ali no setor, que assumia o setor, ela saiu da empresa. Então, eu fui convidada para ficar no lugar dela, porque também ele viu que eu já lidava com isso, que eu já sabia como funcionavam as coisas. E foi assim que tudo começou, né? Às vezes a gente precisa apanhar para acordar. Para acordar. E aí, você falando assim de autoridade, até vem aí na pergunta que eu vou fazer agora para você. O
que te fez, né? O que te motivou a você evoluir na sua carreira? Algo assim que realmente te motivou a você chegar hoje onde você está. Porque hoje você está uma mulher preparada para isso. Sim. É notório. Olha, eu acho que inicialmente a maior motivação que a gente vai ter é realmente sair de onde a gente está, né? Por exemplo, né? No meu caso, as pessoas falam assim: qual o seu sonho? Qual o seu maior sonho? Qual sonho você já realizou? E eu falo: eu já realizei um grande sonho, mas não foi meu, foi da minha mãe. Que lindo. Eu realizei o sonho dela de ter a casa dela. Realizei o sonho da minha mãe de ter a casa própria, porque a gente pagava aluguel. E isso marcou muito a minha infância, porque a gente vivia mudando, sabe? A gente vivia mudando de casa, porque minha mãe alugava uma casa, de repente ali o aluguel aumentava pra caramba, e a minha mãe ia atrás de outra, uma casa mais barata. E eu sentia quando eu era criança que eu não tinha um lar, eu vivia mudando de escola, e era horrível isso. E o sonho dela era ter uma casa, e o financiamento para ela era algo impossível nas condições dela. E isso, nada aconteceu por acaso, sabe, Sim. na minha vida. Assim, eu fui trabalhar no mundo dos imóveis, nada foi por acaso. Depois, ajudar pessoas a, de fato, conseguir o financiamento para ter o imóvel também não foi por acaso. E acho que isso que me motivou, sabe? Mas eu acho que a motivação, isso é muito subjetivo, né? Claro. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas eu costumo dizer o seguinte: o corretor hoje, não é viver, sabe? Eu acho que o corretor, às vezes, eu sei disso porque eu também passava por isso, né? Quando eu era corretora. Muitas das vezes a gente vendia, mês vendia e mês não vendia. Só que no mês que vendia já tinha um acúmulo de contas, porque as contas não param. Sim. E o corretor, ele é autônomo. Pelo menos comigo era assim, eu não tinha um salário fixo. Com todos. Então, esse negócio de vender para sobreviver era algo horrível. Então, eu acho que assim, a maior realização para nossa área, né, para o corretor de imóveis hoje, é não ter que vender para sobreviver. Sabe? Porque vender para sobreviver é um negócio ruim. E eu sei disso, porque eu lembro quantas vezes eu deixei de comer uma pizza no final de semana, porque eu tinha que pegar aquele dinheiro e colocar a gasolina no carro para mostrar imóveis durante a semana. Então eu tava ali, eu via que eu tava, cara, eu tô aqui, eu tô o quê? Eu tô vendendo imóvel para sobreviver, sabe? E foi aí que eu comecei a ver, não, o que tá de errado? O que tá acontecendo? Eu ajudei a minha mãe, né, a realizar o sonho dela. Comprei a casa, só que eu financiei essa casa com a Caixa. E eu não sentia que a casa era nossa, porque estava financiada. E como eu era corretora, tinha uma renda muito instável, eu ficava com medo. Claro. Meu maior medo era o quê? Cara, realizei o sonho da minha mãe. Agora, perder essa casa. Imagina, a minha mãe, coitada, vai ter um troço. Então, eu não sentia que tinha dado ainda, sabe? Eu não sentia que tinha realizado. E vivia nessa situação, sabe? Vendendo almoço para pagar a janta. Sim. Era desse jeito. E aí, quando eu, sabe, virou a chave, que eu falei, não, o que eu preciso fazer para mudar isso aqui? E foi aí que eu comecei a aprender sobre financiamento. Fiquei lá um tempo ainda como corretora e um tempo fazendo as duas coisas, depois fui só para os financiamentos. Nesse período curto que eu fiquei sendo corretora e fazendo os financiamentos, foi quando eu consegui quitar o meu financiamento. Incrível. Todo o dinheiro, toda a comissão estava sendo... Eu não estava mais vendendo para sobreviver. Eu percebi isso, que eu não estava mais vendendo para sobreviver. E aí eu consegui quitar esse financiamento, depois comprei um outro imóvel que eu não precisei financiar, porque eu não quis financiar. Tive para comprar esse imóvel naquele momento à vista, porque quando eu estava no financiamento eu sentia isso, sabe? Porque talvez se fosse um financiamento de um imóvel que eu morava, claro, e se eu não conseguisse pagar, tá bom, sou eu. Mas e minha família? Como que eu ia chegar na minha família que eu realizei? Eu levei minha mãe na loja de imóveis planejados e falei, mãe, olha aí, vamos comprar, escolhe. Ela, não, menina, você tá doida? Como assim? Ela não acreditava. Eu falava, mãe, quando você tiver sua casa, você não vai levar nenhum desses móveis velhos aí que você tem. Você esquece isso. A gente vai na loja, a gente vai fazer tudo novinho. A gente foi na loja, ela olhou, fizemos, a gente não levou nada.
A gente pegou uma casa novinha. Então, e eu sofria. Foi assim, um período de sofrimento quando eu estava nesse financiamento, porque eu tinha realizado um sonho e eu não queria jogar um balde de água fria na cabeça dela falando que... Então, quando eu quitei, acho que assim, ó, foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando eu quitei essa casa. Quando eu comprei o meu outro imóvel, porque eu morava com eles, né, com os meus pais, morava nessa casa com eles, e depois eu falei, não, agora eu tenho que morar sozinha, eu tenho que ter o meu canto. Então, quando eu fui morar sozinha, já era outra situação na minha vida. Então, eu pude comprar o meu imóvel sem precisar recorrer ao financiamento. Só que assim, olha só, vou te falar, comprando esse imóvel à vista, sem ter que financiar, eu não tive a mesma alegria, a mesma sensação que eu senti quando eu comprei aquela casa, a sensação que eu senti quando eu quitei aquele financiamento, sabe? É muito louco isso, né? Você sabe que você falou de sonhos, né? Eu tive uma situação similar à sua. A minha, eu reformei a casa dos meus pais, que era uma coisa assim que minha mãe sonhava. E eu lembro como se fosse hoje, no mercado imobiliário. Eu consegui fazer isso e minha mãe chorava igual criança quando aconteceu isso. Que eu levei ela numa casa de material de construção e falei, mãe, hoje a senhora vai escolher tudo. Eu vou reformar a casa da senhora inteirinha. E ela começou a chorar. E aquilo é uma coisa que marca pra gente, Sim. né? E é claro que o corretor de imóveis, se ele não tiver um sonho, uma meta estabelecida, ele não chega em nenhum lugar. Exato. Porque ele fica ali, enfim, como você falou, realmente ele fica buscando algo que não dá certo. E aí, por falar nisso, né, em sonho, tá aqui, eu até anotei, queria saber qual que é seu sonho hoje. Qual que é o sonho da Alessandra Bueno hoje? Cara, acho que as pessoas romantizam muito essa questão de sonho. Eu acho que a gente tem que ter metas e elas têm que ser o nosso combustível. Sério? Hoje eu tenho várias metas, porque sonho para mim era realizar o sonho da minha mãe, sabe? E esse sonho já foi realizado. Então hoje eu tenho metas, procuro fazer metas a pequeno, médio factíveis. E longo. Exato. Não colocar uma meta gigante que você não vai conseguir, vai se frustrar. Então, assim, ter metas que sejam pro pequeno prazo, médio prazo, longo prazo. E todos os dias você olhar para suas metas e saber o que eu fiz hoje para alcançar isso aqui. Porque se você fizer um pouquinho cada dia, você chega lá. Então, as pessoas têm que ter, sim, que seja a meta, dê o nome que quiser, meta ou sonho. O corretor hoje, qual que é o trabalho do corretor? É realizar sonhos, né? Mas ele também precisa ter os sonhos dele ou as metas dele, porque senão ele fica ali naquela coisa acomodado, aí fica ali vendendo para sobreviver, quando ele pode muito mais. Cara, o mercado imobiliário, o corretor, ele está no mercado mais rico do mundo, é o mercado mais bem remunerado. É um mercado que nunca faliu. É um mercado de imóvel. É verdade. Então não faz sentido o corretor vender para sobreviver. Ele tem que vender para viver. Exatamente. Entende? Ele tem que vender para viver. Ele tem que trabalhar para viver. E quando eu digo trabalhar para viver, vender para viver, é ele dar condição para a família, né? Pôr o filho numa boa escola, morar numa boa casa, viajar, fazer aquilo que motiva ele. O que me motiva hoje? O que eu gosto hoje de fazer? Eu gosto muito de viajar. Então, assim, hoje eu olho para a minha vida e falo, eu trabalho hoje, eu trabalho para viver. Eu trabalho para viver. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É lógico que sempre na medida do possível, porque a gente também tem as nossas responsabilidades. Sim. Mas é isso, sabe? Do viver, trabalhar para sobreviver é horrível. Então, acho que o trabalho, ele tem que ser, você trabalha para viver bem. Que incrível, hein? Olha, você sabe que eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu ela. Então tá bom. Alessandra, estou muito feliz, muito obrigado, assim, muito feliz mesmo de você ter aceito o meu convite, né? Estar aqui falando um pouco para os corretores de imóveis, principalmente dessa parte que tanto assusta. Tem muitos corretores que falar a palavra financiamento, como eu falei no princípio, já assusta. Que é natural, né? Porque quem não sabe do assunto e acaba se deparando, assusta. E aí, para finalizar, eu fiz aqui qual é a definição para você de felicidade? Felicidade para mim, eu acho que o dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante do mundo. Então não basta você ganhar o mundo se você não for feliz ou não fizer feliz
as pessoas que realmente importa, se você não se importar com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu não vou ser hipócrita de falar que o dinheiro não é importante, Sim. porque o dinheiro, sim, ele nos traz muita felicidade, mas não pode ser só isso. Então, é buscar saber o quê? O quê, né? Tem coisa que o dinheiro não compra. Quais são essas coisas? Para mim, é a família. Sim. Tá com a família, pai, mãe, irmão. Então, para cada pessoa vai ser uma coisa. Uma coisa. Legal. Qual o pensamento que você gostaria de compartilhar com o mundo, da Alessandra Bueno? Um pensamento? Algo que sempre tem na sua mente, que você, sabe, está sempre em pensamento, assim, que você passa para as pessoas, principalmente na rede social, que você é muito ativa. Então, uma frase que eu sempre falo, que é conhecimento é poder, em todos os nichos que você pode imaginar, para tudo na nossa vida, seja para a nossa evolução pessoal, seja para a nossa evolução profissional, é o conhecimento. Então, acho que essa é uma frase que, se a pessoa entender e começar a praticar, conhecimento é poder, estudar, adquirir mais conhecimento, ela vai longe. Incrível isso. Alessandra, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá, por tudo. Obrigada a você pelo convite. Opa, deixa eu arrumar aqui. Por estar aqui comigo, com todos, né? Quero agradecer aqui todos vocês que estão aí seguindo o Fazendo Moto, seguindo o podcast aqui do Fazendo Moto. Eu tenho certeza que a gente vem com grandes novidades aí. Se puder ativar o sininho, compartilhar essa live com outros corretores, essa informação no qual ela passou para nós hoje é de muito valia, principalmente para nós que estamos no mercado comum, tradicional, enfim, alto padrão, não importa. Eu acho que a informação do financiamento bancário é uma coisa que está em todos os nichos, né? Sim, exatamente, todos os nichos, porque às vezes até quem nem precisa do financiamento recorre a ele. Gente, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês e vamos aí para o próximo podcast aqui, Top Class com Fazendo Moto. Obrigado, gente. Obrigado.